Olá, eu sou a Kawane e hoje eu vim falar um pouco sobre a vinblastine e o uso dela no tratamento contra o câncer. Atualmente, existe mais de 150 tipos diferentes dessa doença, com uma grande característica em comum, a forma rápida e anormal com que essas células se reproduzem. Não demora muito tempo para esse grupo começar a ser chamado de tumor, começando a partir daí algumas das suas distribuições. Ele pode ter duas classificações, como benigno, que é inofensivo, ou o maligno, que tem uma maior capacidade de se reproduzir. Além disso, ele ainda pode ser classificado como: se teve início na pele ou mucosa, ele é chamado de carcinoma. Se teve início no osso, músculo ou cartilagem, é chamado de sarcoma. Se teve início no sistema linfático, ele é chamado de linfoma, ou até mesmo a leucemia, que atinge as células sanguíneas que se localizam na medula óssea. Ele é formado a partir de um erro genético, que tem como característica a rápida reprodução das suas células. E é exatamente nesse ponto onde os medicamentos antineoplásticos agem. Apesar dele não ser contagioso, você pode desenvolver essa doença se fizer o uso de alguns carcigênios, como por exemplo o benzeno, que pode causar a leucemia. Atualmente, existem alguns tratamentos para essa doença, como por exemplo a quimioterapia, que consiste em tratamento do câncer por substâncias químicas que vão afetar diretamente o funcionamento celular. Esses agentes químicos que são utilizados no tratamento são chamados de antineoplásticos, que agem na divisão celular, diminuindo essa divisão. Ele pode ser combinado também com alguns outros medicamentos, que podem ser ingeridos via oral, intravenosa, intramuscular, subcutânea, intracanal ou até mesmo por tópico, que seria sobre a pele ou mucosa. Como todos os outros medicamentos, existem sempre os efeitos colaterais. Como esses antineoplásticos atuam nas células que se reproduzem mais rapidamente, ele acaba também atingindo os folículos capulares, ou até mesmo o sistema imunológico, causando náuseas, diarreias e maior possibilidade de pegar infecções. Muitos desses agentes são usados no tratamento, são muito reagentes e conseguem se ligar a grupos de fosfato, aminos, hidroxilas e imidazólicos, que também são encontrados nas células de DNA, afetando essa célula e até mesmo causando a sua morte, e também os glóbulos brancos e vermelhos do sangue, deixando a pessoa mais vulnerável a infecções. A classificação desses antineoplásticos é baseada na interferência de mecanismo da ação de diferentes etapas da síntese do DNA, transcrição e transdução. Meu nome é Júlia e agora eu vou falar sobre vinblastine. O sulfato de vinblastine é o sal de um alcaloide que pode ser extraído de uma planta fluorescente conhecida como pérvica. Dados experimentais indicam que esse composto tem uma ação diferente de outros agentes antineoplásticos. Alguns outros estudos demonstram que o sulfato de vinblastine age na fase M da divisão celular, resultando em células atípicas. Quando se está fazendo o uso deste medicamento, o paciente deve ser avisado dos efeitos colaterais que pode surgir com ele, como por exemplo, hematológicas, dermatológicas, como a ocorrência de alopecia, que é comum, quando ocorre geralmente não é total, em alguns casos, os cabelos crescem novamente durante a terapia de manutenção. Gastrointestinais, constipação, anorexia, náusea, vômito, dor abdominal, faringite, diarreia. Neurológicas, como parestesia, perda dos reflexos tendinosos profundos, depressão mental, dor de cabeça e convulsões. Vasculares, como hipertensão, efeitos cardíacos, como infarto do miocárdio. Pulmonares, como dano pulmonar difuso, resultando em dificuldades de respirar. Broncoespasmos, tosses, foram descritos após o tratamento de vinblastine em associação com a mitomicina. Reação no local da injeção. O extravasamento durante a injeção intravenosa pode levar a celulite e flebite. E se a quantidade extravasada for grande, poderá ocorrer necrose no local. Agora eu vou falar sobre o objetivo. O estudo realizado neste relatório tem como objetivo analisar e compreender o composto orgânico vinblastine e como ele atua em diferentes tipos de câncer. Eu sou o Marcos e vou falar um pouco dos tratamentos de câncer. As células cancerígenas são células do organismo que, quando ocorre a divisão celular, elas sofrem mutações no material genético, se espalhando para os órgãos. O oncologista escolhe a melhor forma de tratar o câncer, levando em conta as características clínicas do paciente, os tratamentos realizados anteriormente e o estágio da doença.
Um dos tipos mais procurados é a quimioterapia, que é o uso de medicamentos administrados via oral ou via venosa para se tratar um câncer. Ele é capaz de atingir inteiramente o organismo e não somente as células cancerígenas. Os medicamentos quimioterápicos podem ser administrados sozinho ou em conjunto com medicamentos antineoplásticos. O medicamento altera o ciclo celular, levando à morte da célula cancerígena. Outro método também utilizado é a radioterapia, modalidade que utiliza radiação ionizante contra as células doentes. É mais comum em tumores malignos, ou seja, que sofreram metástase. O objetivo é interromper o ciclo celular do tumor, depositando uma quantidade de radiação, afetando o menos possível os tecidos normais. A radioterapia tem duas classificações, interna e externa. Essa escolha leva em conta o tipo, a localização, o estágio e a saúde do paciente. A externa é usada altas doses de radiação no tumor, protegendo os tecidos normais. A interna é utilizada em tumores menores, usando volume baixo de radiação. Outro método também utilizado é a quimioterapia com vinblastina, que é o foco do nosso projeto. A vinblastina é um fármaco citotóxico cuja ação está relacionada com a inibição de microtúbulos no fuso mitótico, resultando em uma parada da divisão celular na metáfase, ou seja, durante a mitose dos grupos de microtúbulos, os estabilizadores e os estabilizadores polimerizam e despolimerizam as células, causando uma lentidão da mitose na transição da metáfase para a anáfase, causando uma morte celular programada. Conclusão. Em vista dos argumentos apresentados, conclui-se que o câncer é um termo usado para designar mais de 100 doenças diferentes, que apresentam em comum o crescimento desordenado de células anormais, que possuem a capacidade de invadir e se espalhar para outras regiões do corpo através dos vasos sanguíneos. As células são programadas para se autodestruírem em caso de alteração de sua conformidade original. A autodestruição se chama apoptose. Este mecanismo evita lesões no DNA possam ser perpetuadas através da multiplicação de células anômalas. O processo de multiplicação celular, o apoptose, é controlado por um grupo de genes chamado de proto-oncogenes. O câncer começa a surgir quando ocorre a mutação nesses proto-oncogenes, fazendo com que suas funções sejam abolidas. Os genes alterados passam a ser chamados de oncogenes. E em vez de impedir a formação de tumores, passa a estimulá-los. E a partir desse momento, as células com alterações estruturais não só conseguem se multiplicar, como estão protegidas pelo apoptose. Portanto, são células que se proliferam rapidamente e não morrem. Essas são as células cancerígenas. O tratamento do câncer pode ser feito através de cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Emprego de substâncias químicas, isoladas ou em combinação, com o objetivo de tratar as neoplasias malignas atuando no nível celular, interferindo no processo de crescimento e divisão, contudo sem especificidade, não destruindo seletivamente ou exclusivamente células tumulares. Alcaloides da vinca são um grupo de quimioterápicos, vinblastina, vincretina e vinorelbina, que atuam como inibidores miotóticos, agindo especificamente sobre células em fase de mitose, impedindo a formação de microtúbulos. O composto orgânico estudado nesse projeto, a vinblastina, liga-se às unidades de tubulinas em sítios específicos, para os tais os alcaloides, e é a ligação rápida e reversível. A ligação também pode ser feita diretamente aos microtúbulos, pela extremidade terminal positiva, sendo que aproximadamente 2 moléculas de vinblastina em cada unidade já são capazes de desestabilizar 50% do microtúbulo.